Graça e paz, irmão. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Por meio dessa ferramenta que Deus, por sua misericórdia, nos concedeu neste tempo de isolamento social, de quarentena, por causa da pandemia do coronavírus. Mas eu espero que você esteja bem, a sua família esteja bem e principalmente você esteja fortalecido no Senhor, orando, lendo a sua palavra, se voltando a Ele neste momento, aproveitando o tempo que você tem para crescer na fé e se edificar no Senhor. Então, mais esse momento nós teríamos para fazer isso, para nos voltarmos a Deus e compreendermos a Sua palavra, a Sua vontade para a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós suplicamos, ó Deus, que neste momento de estudo da Tua palavra, o Senhor guie nossos corações, ó Deus, para conhecer a verdade, Pai. Ó Deus, sabemos que nós mesmos somos incapazes de compreender a verdade, as coisas do Espírito, Pai. Mas, Senhor, o Teu Espírito em nós é o que nos ilumina, nos ensina. Foi Ele quem inspirou a palavra do Senhor e é Ele quem ilumina a ela diante dos nossos olhos. Então, nos abençoe neste momento, Senhor. Temos misericórdia de nós e nos ensine por meio da Tua palavra. É o que nós pedimos por meio do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, temos trabalhado nesse tema, neste ano de 2020, espiritualidade reformada. Nós temos buscado compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida espiritual, para a nossa devoção a Ele. E nós temos aprendido que, primeiramente, nós vimos que amar a Deus é o alvo da nossa devoção. Toda a nossa vida deve se voltar a isso. Então, o culto, a palavra que nós lemos, as nossas orações diárias, nossa comunhão entre os irmãos, todas as ferramentas que Deus nos deu, devem se voltar a um alvo, que é amá-lo, desfrutar da sua presença, da sua graça, é nos aproximar e nos achegar mais a Ele. Então, nós vimos isso na primeira lição. Na segunda lição, nós vimos que isso é possível. É possível nós termos um relacionamento vivo e verdadeiro com o Senhor, porque nós fomos alcançados por sua graça por meio de Jesus. Então nós meditamos ali acerca um pouco da justificação, da mediação de Jesus, do seu sacerdócio sobre nossas vidas, e nós vimos que, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus e acesso a essa graça pela fé. Romanos 5:1. Então, é-nos permitido, e Jesus nos chama para estar na sua presença, e nós podemos fazê-lo não por nós mesmos, pois somos totalmente indignos, mas porque Ele bradou na cruz e rasgou o véu e nos chama para estar sempre em sua presença. Na terceira lição, nós vimos que é a graça de Deus que nos sustenta em sua presença. Nós vimos que nós temos que nos esforçar, temos que vigiar, temos que buscar renovar a nossa vida cristã, mas que no fim nós temos a consciência e a compreensão que a palavra de Deus nos dá de que nós perseveramos com Deus porque Deus persevera por nós. É Deus quem sustenta esse relacionamento e essa aliança. É Deus que nos conduz ao arrependimento. É Deus quem nos perdoa. É Deus que nos desperta. É Deus quem está agora aqui fazendo com que você veja esse vídeo e pense acerca da sua devoção a Ele. Então é a graça de Deus operando no seu coração. Por isso, apesar de nós continuamos em sua presença, porque Deus está perseverando em nosso favor. Nós vimos também que é por meio de Cristo que nós temos vitalidade. É quando nós estamos unidos a Ele que nós temos uma vida plena e completa. Por isso que Ele disse que veio trazer vida e vida em abundância. Por isso Ele mesmo se chamou de pão da vida, água da vida, luz da vida. Por quê? Porque é aqueles que estão unidos a Cristo que recebem dele a vitalidade, que recebem dele a força e a graça para viver uma vida plena de comunhão com Deus, uma vida que tem sentido, uma vida que está baseada na verdade e na realidade. Então nós vimos, meditando ali na metáfora da videira e dos ramos em João, capítulo 15, se eu não me engano, que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer.
Sem Jesus, sem estarmos em uma união com Ele, nós seremos como ramos secos. Então precisamos seguir o nosso Senhor, precisamos nos unir a Ele a cada dia mais para que nós possamos ter vitalidade. Na semana passada, na última lição, nós vimos que o arrependimento é a ponte para a mudança em nossa vida. E nós pensamos como nós podemos alcançar todas as mudanças que nós vemos que são necessárias em nossas vidas. Nós pensamos que se todas as nossas desculpas fossem testadas, a maioria delas se tornariam desculpas esfarrapadas. Nós pensamos acerca disso, principalmente nessa realidade da quarentena, dessa pandemia. Anteriormente nós vimos que não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a palavra de Deus. E agora? Temos orado? Temos lido a palavra de Deus? Temos nos devotado a Ele como dizíamos, que se tivéssemos tempo iríamos fazer? Talvez não. Por quê? Porque a mudança da nossa vida não se diz respeito às circunstâncias, diz respeito ao nosso coração. Nosso coração tem que mudar para que nossos hábitos venham mudar, para que a nossa devoção venha mudar. Então nós vimos que o arrependimento ele é essa ponte. Não, o sofrimento na nossa vida, ele tem um propósito sim diante de Deus. O sofrimento, Deus traz à nossa vida para trazer mudanças também. Mas o sofrimento em si, ele não consegue trazer a mudança por si só. Por isso que quando Israel estava sendo rebelde a Deus, idólatra, Deus mandava fome, Deus mandava seca, Deus mandava inimigos, e o povo de Israel sofria, mas não seria o sofrimento que iria mudar os seus corações, seria o arrependimento. O sofrimento vinha para acender o quebrantamento, a contrição no coração daquelas pessoas, e eles se vissem pecadores e se arrependessem. Então, na nossa vida, mudanças serão feitas por meio do arrependimento. Precisamos nos arrepender. Vimos também que o arrependimento ele tem uma grande proeminência na palavra de Deus. João Batista, quando ele iniciou seu ministério fazendo uma ponte ali entre o Antigo e o Novo Testamento, a sua pregação consistia nisso: arrependei-vos. Jesus, quando iniciou seu ministério, as suas primeiras palavras foram: arrependei-vos. Você pode ver isso em Mateus 3, em João, Mateus 4, Jesus falando. E nós podemos ver também os apóstolos falando isso lá já no Pentecostes, quando eles veem todo aquele povo, e aquele povo diz: o que nós temos que fazer para que essa mudança aconteça na nossa vida, para que nós possamos crer no Senhor Jesus, para que não venhamos a perecer. E Pedro diz a mesma coisa: arrependei-vos. Atos 2, versículo 47. Então, o arrependimento na vida cristã, ele é uma ponte entre o tempo e outro tempo, entre uma postura e outra postura. É Ele quem faz essa transição. E se nós queremos passar dessa transição de um tempo para o outro, um tempo de relapso, um tempo de desobediência, um tempo de pecado em nossa vida, um tempo de desprezo das coisas espirituais, desprezo da igreja, desprezo dos irmãos, desprezo do reino, nós precisamos arrepender. Se queremos mudar de se nós éramos preguiçosos na nossa vida espiritual, se nós deixarmos as coisas de Deus sempre para o último momento, se nós nos darmos à oração, à palavra, ao jejum, nós temos também que nos arrepender. É somente por meio de um arrependimento que há mudança de tempos em nossa vida e mudança de hábitos, mudança de atitudes. Então, nós precisamos entender isso. Eu quero que você grave isso no seu coração. Você precisa se arrepender se você quer mudar. Não, as circunstâncias podem mudar, mas se você não se arrepender, você não vai mudar. As situações ao seu redor podem se mover, mas muitas vezes a sua devoção, a sua espiritualidade ficará intacta, muitas vezes fria, letárgica, e nós precisamos hoje entender que Deus nos deu esse tempo, um tempo oportuno para pensarmos em nossa devoção, nossa espiritualidade, nosso compromisso cristão e nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Então vamos pensar um pouco a natureza do arrependimento.
Como entender ou definir o arrependimento? Ele é um sentimento? É uma ação? É uma retratação? O que é o arrependimento? Quando nós pensamos em arrependimento, o que vem na nossa mente, por vezes, são lágrimas, são sentimentos de remorso, talvez, algum tipo de atitude de alguém que não quer ser mais a mesma pessoa. Então, nós temos vários retratos em nossa mente do que é o arrependimento. Mas nós precisamos pensar, biblicamente, qual é a natureza do arrependimento? Como a Bíblia define o arrependimento? Eu vou trazer uma definição aqui, que eu entendo que ela seja bíblica. Talvez não esteja completa ou tão ampla. Mas, resumidamente, o arrependimento ele é uma tristeza, isso é importante, ao sentimento envolvido no arrependimento. Uma tristeza que traz confissão, que se verbaliza, que é dita e que, por fim, traz uma mudança. Então, eu repartiria o arrependimento nessas três partes: tristeza, confissão e mudança. Vamos ler, eu vou ler aqui 2 Coríntios, no capítulo 7. Eu vou ler na versão NVT, talvez você não tenha essa versão em casa, mas você pode ler depois a versão que você tem. A partir do versículo 8, Paulo está dizendo à igreja dos Coríntios: não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por ter enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Então, Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios. Ele tinha mandado uma carta para essa igreja, com várias reprovações. E Paulo ouviu que a igreja ficou entristecida por causa disso. Isso chegou até mesmo a trazer algum pesar sobre Paulo, por ter causado essa tristeza no coração dos irmãos. Mas depois Paulo fala assim: eu não me arrependo disso. Embora eu tenha me arrependido, mas agora eu não me arrependo mais. Porque eu sei que essa tristeza que foi causada a vocês foi uma tristeza que veio de Deus. Deus trouxe essa dor, ele fala a palavra dor ao coração de vocês, que levou vocês ao arrependimento. E no fim ele diz: veja que mudanças, veja que frutos esse arrependimento trouxe na vida de vocês. Então, perceba que Paulo usa aqui a linguagem que nós estamos usando: tristeza e mudança. Tristeza e mudança. Paulo percebeu que a dor que ele causou, repreendendo aquelas pessoas, foi uma dor que Deus trouxe para que aquele povo se arrependesse e pudesse mudar. Então, nós temos que saber disso. O pecado deve doer em nós. O pecado deve nos constranger. O pecado deve até nos envergonhar. O pecado, se nós o confessarmos genuinamente, em muitos momentos ele tem que nos levar às lágrimas, porque são lágrimas de um coração que ofendeu a Deus. Nós temos o exemplo aqui de Pedro e de Judas, para falar sobre o verdadeiro arrependimento. Tanto Pedro quanto Judas, apóstolos de Cristo, pecaram gravemente contra o Senhor. Pedro negou, Judas traiu. Nós podemos pensar que, claro que uma traição, em suma, é muito mais grave do que uma negação. Mas no fim, os dois erraram, os dois pecaram, os dois se desvirtuaram do caminho de certa forma. Pedro veio ao arrependimento. A Bíblia diz que ele chorou amargamente
depois que ele viu que tinha traído o Senhor Jesus Cristo. Depois que Jesus olhou nos olhos dele, enquanto ele estava passando ali, Pedro negando, a Bíblia diz que Pedro se retirou e chorou amargamente. Qual foi o fruto desse arrependimento, desse choro na vida de Pedro? Foi o arrependimento. Logo depois Pedro é restaurado, porque de fato Pedro se arrependeu de ter feito aquilo. Judas, não. O que moveu Judas moveu Judas foi o remorso. Por quê? Porque Judas não se arrependeu. Judas, ele se suicidou. Então a dor de Judas não levou ao arrependimento, mas à morte. Lembra que Paulo disse lá em 2 Coríntios 7? A tristeza segundo Deus produz o arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Então, o arrependimento genuíno e sincero, ele vai nos levar ao arrependimento. Enquanto o arrependimento ou a tristeza segundo o mundo vai nos levar a um tipo de suicídio espiritual. Então, um incorreto arrependimento, muitas vezes, ele pode estar ligado ao desempenho pessoal. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso. Você olha para si mesmo e não gosta do que está vendo. Então você está olhando para si mesmo e está pensando, poxa, eu não gosto de mim desta forma. Então você está se avaliando à luz de si mesmo. Então o seu desempenho pessoal não está te agradando. Então isso toca o seu orgulho. Você pensa assim, poxa, eu queria ser um cristão melhor. Queria ser um filho melhor, queria ser uma esposa melhor. Esse sentimento pode ser válido, sim, mas não quando isso está dizendo apenas respeito a você mesmo. Isso é um tipo de moralismo. E moralismo não é santidade. É você se olhar e se ver perante um padrão, que não é o padrão de Deus, e pensar, né, eu não estou tão mal, mas também não estou tão bem. Então você não percebe a gravidade do seu pecado. Por quê? Porque você não está se vendo à luz da palavra de Deus, você não está se vendo diante de Deus neste pecado. Então você avalia o seu desempenho pessoal e você fala, eu queria ser melhor, e muitas vezes isso apenas por causa de um orgulho, por causa de um moralismo, por causa de uma arrogância, mas isso não é um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno, ele se dirige a Deus. Você vê que você desprezou a Deus, você ofendeu a Deus com o seu pecado, você pecou contra Ele. Então, esse é o arrependimento genuíno. Você não está olhando para si mesmo, se entristecendo porque você simplesmente queria ser melhor, ou porque você não quer que as pessoas olhem para você e vejam que você é uma má pessoa, ou porque você quer de alguma forma manter um padrão que você acha aceitável para si mesmo. Não! Às vezes tão pouco importa um padrão social, ou o que é aceitável, ou o que é bom diante dos seus olhos. O que importa é o que Deus está pensando de você e o quanto esse pecado ofendeu a Deus. A gente pode colocar o exemplo aqui para você entender melhor de Saul e de Davi. Dois homens que erraram muito, tanto Saul como Davi. Saul, quando ele pecou, lá em 1 Samuel 15, você pode ler depois, Deus o mandou ir para a guerra, destruir tudo, não deixar nada. O que é que ele faz? Os seus homens separam o melhor e ele diz que aquilo é para sacrificar ao Senhor. Samuel chega e fala assim, eu não falei que era para destruir tudo? O Senhor não mandou você destruir tudo, não deixar nada? E ele fala, não, os homens pegaram isso aqui porque eles querem sacrificar ao Senhor. E Samuel o adverte naquele momento. E Saul percebe até mesmo que ele errou. Mas o que Saul ele faz? Ele fala assim, tá bom, Samuel, eu errei, mas vamos lá comigo e para sacrificar, me honra na frente das pessoas. Então, qual era a percepção de Saul? Eu errei, eu falhei, mas o que importa é o que as pessoas estão pensando de mim. O que importa, às vezes, é como eu me vejo. Não é se eu pequei contra Deus ou quanto se ofendeu a Deus. Saul tinha que fazer o quê? Tinha que voltar lá nos seus homens e dizer assim, não, nós pecamos, nós erramos contra Deus. Nós transgredimos o seu mandamento. Mas ele não faz isso. Ele está preocupado como ele se vê e qual a percepção que as pessoas têm dele. E ele fala para Samuel, não, Samuel, eu quero ser honrado.
Davi também errou, pecou com Batseba, pecou de outras formas também. Quando Natan, lá em 2 Samuel 12, você pode ler a história, vai repreender a Davi, o que Davi diz? Pequei contra o Senhor. Ele não justificou e ele não quis se justificar diante dos homens. Ele disse: pequei contra o Senhor. Você pode ler lá em Salmos 50 a declaração de culpa de Davi e o seu desejo pelo perdão de Deus. Lá no Salmo 50, versículo 4, ele diz: pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Porque Davi tinha a percepção de que o seu pecado ofendia a Deus. Não importava o que as pessoas pensavam dele. Não importava a percepção que ele tinha de si mesmo. Ele olhava para Deus e sabia: eu ofendi a Deus, eu desprezei a Deus. Então seu arrependimento foi genuíno e Deus o perdoou. Então o arrependimento, ele consiste nisso. Consiste em você ter uma percepção de que você ofendeu a Deus, você pecou contra Ele. Não importa o que as pessoas estão pensando, não importa se você está bem diante das pessoas, não importa o quanto você consegue justificar e sair por cima, não importa o quanto isso talvez não esteja ainda trazendo consequências em sua vida, mas vai trazer, porque o pecado tem consequências. Mas talvez você não esteja vendo isso hoje, mas quando você peca, não importa, as pessoas podem ter a melhor percepção de você. Você pode estar muito bem, mas você sabe que ofendeu a Deus, então você se entristece verdadeiramente. Você confessa esse pecado e você vai a partir dali buscar mudanças reais na sua vida. E o arrependimento, ele consiste nisso, em mudanças reais. João estava pregando esse arrependimento e as pessoas chegavam até ele e perguntavam. Lá em Lucas 3, você pode ler depois, lá em Lucas capítulo 3, soldados, publicanos, chegavam até João e perguntavam para ele: o que nós temos que fazer? E João ia os advertindo. Alguns chegam para ele e perguntam assim: o que devemos fazer? João responde: se tiver 2 vestimentas, dê uma a quem não tem. Se tiverem comida, divide com quem está passando fome. Os cobradores de impostos também perguntam o que eles têm que fazer. E João diz: não cobrem impostos além do que é exigido. Os soldados vêm e perguntam e João responde. O que eles perguntam do bem? O que a gente tem que fazer? E ele diz para os soldados: não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem com seus salários. Então, João está descrevendo aqui que se eles querem o arrependimento na vida dele, vai trazer frutos de arrependimento, mudanças reais. Então, não perca de visto isso. Você tem que se arrepender, sim. Você tem que confessar, sim. Mas você tem que fazer reparação. Você tem que mudar de atitude. Você tem que perceber o que Deus quer de você a partir daquele momento. Então, para exemplificar melhor ainda, eu queria compartilhar aqui o que John Piper ensina em um devocional que ele fez. Talvez você tenha até ouvido já do devocional Alegria Inabalável, há um dia que ele fala sobre arrependimento. E o título é Como Arrepender-se. E eu queria ler para você como o momento que ele passou diante de Deus e como ele entendeu o arrependimento. Ele começa dizendo assim: um sentimento vago e ruim de que você é uma pessoa miserável não é mesmo que convicção de pecado. Sentir-se arruinado não é o mesmo que arrependimento. Nesta manhã, comecei a orar e a me sentir indigno de estar falando com o Criador do Universo. Esse foi um vago senso de indignidade. Então eu disse a ele: e agora? Ele disse a Deus, né? E agora? Eu estou tentando orar, não consigo orar porque eu me sinto indigno, então e agora? Eu vou simplesmente falar palavras aleatórias aqui, fingir que está tudo bem? Ele diz, continua dizendo: nada mudou até que comecei a ser específico sobre os meus pecados. Sentimentos de miséria podem ser úteis se levam à convicção de pecados. Olhem isso. Sentimentos de miséria podem ser úteis se levam à convicção de pecados. Sentimentos vagos de ser uma pessoa má não são muito úteis. O nevoeiro da indignidade precisa tomar forma de claros pilares, sombrios de desobediência. Assim você pode apontar para eles, arrepender-se, pedir perdão e buscar destruí-los.
Então comecei a lembrar dos mandamentos que frequentemente quebrei. Esses são os que me vieram à mente. Ame a Deus com todo o seu coração, alma, mente e força. Não 95%, mas 100%. Mateus 22, 37. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 39. Esteja tão desejoso de que as coisas ocorram bem para ele, quanto é para que as coisas esteja tão desejoso que as coisas ocorram bem para ele, quanto é para que as coisas vão bem para você. Façam todas as coisas sem murmurar, nenhuma murmuração. Lance todas as suas ansiedades nele. 1 Pedro 5,7. Diga apenas aquilo que dá graça aos outros. Efésios 4,29. Remira o tempo, não desperdice ou não seja ocioso. Efésios 5,16. E ele diz: muito para qualquer pretensão de grande santidade. Estou desfeito. Então, nesse momento, ele percebe quão longe ele está da santidade que Deus requer. E ele diz: estou desfeito. Mas agora é específico. Eu olho nos olhos. Eu não estou reclamando sobre me sentir mal. Peço desculpas a Cristo por não ter guardado tudo o que Ele ordenou. Estou quebrantado, estou zangado com o meu pecado. Eu quero matá-lo, não a mim mesmo. Eu não sou suicida. Vendo aqui, não é remorso apenas, como foi em Judas. Eu sou um odiador e assassino do pecado. Ele cita aqui 2 versículos, Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Romanos 8,13. Mortificai os feitos do corpo. Neste conflito, ouço a promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a justiça. 1 João 1,9. A paz surge, a oração se torna possível, correta e poderosa novamente. Então, olha que testemunho de John Piper. Ele diz que apenas sentimentos vagos de que você é uma pessoa má, ou de que você errou, não vão bastar para que levem você a um arrependimento genuíno, uma convicção de pecado. Você precisa ter especificamente na sua mente, no seu coração, aonde você tem errado com o Senhor. E eu queria deixar aqui para a gente concluir essa parte. Na semana que vem nós vamos continuar nesse tema do arrependimento, dizendo: faça esse exercício. Eu vou deixar essa lição de casa para vocês. Para aqueles que verem o vídeo, eu vou mandar esse texto de John Piper, você pode ler novamente. Coloque-se diante do Senhor. Se você está sob um senso de dignidade, não ore simplesmente como se isso fosse comum ou normal. Não. Se coloque diante de Deus, confesse seus pecados, pense naquilo que você tem pecado contra o Senhor. Seja específico. Como ele diz, olhe no olho do seu pecado e confesse. Diga o nome desse pecado com clareza. Eu pequei nisso, Senhor. Nisso, o pior nome que você puder dar para esse pecado. Não é mentirinha, não é fraqueza, não é apenas um deslize, não. Às vezes você precisa falar: Senhor, eu sou mentiroso, eu menti. Senhor, eu sou avarento. Senhor, eu tenho me prostituído. Eu tenho sido imoral. Pense no pior nome para esse pecado. Confesse diante de Deus, para que você olhe esse pecado nos olhos e odeie esse pecado, e queira destruir esse pecado em sua vida, fazer morrer esse pecado em sua vida, para que Deus possa de fato quebrar tudo aquilo que está entre você e o Senhor. Como o profeta disse: os seus pecados fazem separação entre mim e vós. Então, tire essa barreira, mas você precisa confessar com clareza, pelo nome, não com cinismo, mas faça isso e peça a Deus: Deus, traga tristeza ao meu coração, que traz salvação. Traga tristeza em minha vida, que traga arrependimento. Não me deixe me avaliar pelo padrão das pessoas ao meu redor. Não me deixe me importar mais do que as pessoas pensam do que o Senhor pensa e vê em mim. Mas eu quero estar diante do Senhor com alegria. Eu quero orar diante do Senhor com liberdade. Eu quero poder cantar ao Senhor louvores. Eu quero poder abrir a Tua palavra, mas enquanto esse nevoeiro está diante dos seus olhos, você não consegue. Então, precisamos nos arrepender. E é pelo arrependimento que iremos passar
de um estágio para o outro na nossa vida, de um tempo para o outro, de hábitos, de um hábito para o outro. Então, peça a Deus graça e força para se arrepender verdadeiramente, mudanças reais possam acontecer em sua vida. Então, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça. E eu peço para você que viu esse vídeo, me mande um feedback, converse comigo se te ajudou, se você precisa de ajuda, se o que chamou mais atenção para você, para que eu possa saber como nós estamos fluindo aqui nessa ferramenta que nós estamos usando. Então, Deus abençoe sua vida e que você possa se arrepender verdadeiramente. Faça o exercício de casa. Pegue esse texto de John Piper que eu vou te enviar e pense nele, medite nele, pense nele e faça esse mesmo exercício que John Piper fez. E leia essas passagens. Você também, enquanto você vai vendo, você viu aqui as passagens, volte nelas, leia e medite sobre elas. Deus abençoe sua vida, fortaleça o seu coração na presença do Senhor.